De mais uma questão desafio EAP. E na questão de hoje nós temos a banca Fundeps, que é conhecida também, faz parte do grupo da COPEV, da Universidade Federal de Alagoas, UFAL. Na questão de hoje nós temos a resolução envolvendo o conteúdo de morfologia, especificamente conjunções. Conjunções é um conteúdo muito recorrente na banca Fundeps. É uma questão bem interessante, porque, além da identificação da conjunção, nós precisamos identificar o valor semântico. Qual é o valor semântico? O valor semântico é o significado, a carga de significado que ela atribui no período, na ligação entre orações. Vamos à questão. Assinale a alternativa em que a conjunção exerce valor concessivo. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que identificar a conjunção de cada oração dessa, de cada período, e dentre as conjunções, nós vamos destacar que tem valor concessivo. Valor concessivo. Então, vamos lá. Fez tudo certo, mas errou no final. Primeiro, vamos relembrar o que é conjunção. A partir do momento que você sabe o conceito, é o alicerce, é a base que eu sempre procuro trazer para vocês de cada classe de palavra. O conceito, as classificações, e para classes de palavras variáveis, nós temos também as flexões. Como aqui estamos trabalhando conjunções, é uma classe de palavra invariável. O que significa isso? Não possui flexões, flexões de número, de pessoa, de gênero, não possui. É uma classe invariável. Logo, o que é importante recordarmos, 2 pontos principais, o conceito e as classificações. Vamos ao conceito de conjunção, porque a partir do momento que nós sabemos do conceito e das classificações, nós vamos identificar corretamente a conjunção e enquadrá-la na respectiva classificação. E é justamente a classificação da conjunção que remeterá ao valor semântico. E na questão em tela, nós temos a solicitação do valor concessivo. Então, vamos ao primeiro ponto. Qual é o conceito de conjunção? Conjunção é a classe de palavra que faz a conexão, então estamos falando de conectivos, entre orações. A conjunção basicamente aparece entre 2 orações e ela vai fazer essa ligação entre as 2 orações. No momento em que a conjunção faz a ligação entre as orações, ela traz um valor semântico, ela traz um significado para essa relação. E é justamente nesse significado que temos a classificação das conjunções. Se o valor semântico, a ideia ali apresentada for de adicionar uma oração à outra, nós temos a conjunção aditiva. Se entre uma oração e outra a conjunção vem para trazer uma noção de tempo, nós temos o valor semântico de tempo, logo é uma conjunção temporal. Por isso que no enunciado da questão pede o valor concessivo. Por quê? Porque quer que identifiquemos a conjunção entre as orações que traz uma ideia de concessão. Logo, pede uma conjunção concessiva. Se ela tem um valor concessivo, ela traz ideia de concessão, se classifica em uma conjunção concessiva. Certo? Quanto às classificações das conjunções, nós temos 2 grandes grupos. Nós temos as coordenativas e as subordinativas. E as coordenativas, as conjunções coordenadas, elas aparecem em orações independentes, em orações coordenadas, que seriam orações que possuem sua existência independente da outra. São 5 tipos das concessivas: aditivas, alternativas, explicativas, conclusivas e alternativas. Né? Alternativas
aditivas, explicativas, conclusivas e alternativas. Essas 5 conjunções, esses 5 tipos, vão aparecer entre orações independentes, orações coordenadas. Elas fazem parte, essas 5 classificações fazem parte das coordenadas. O outro grande grupo é das subordinadas. Por que esse nome? Porque as conjunções que se inserem nesse grande grupo, elas aparecem antes de orações subordinadas. No período, teremos uma oração principal, ela está completinha com seu sentido, e a outra oração vai depender da principal, por isso que ela é chamada de subordinada. E as conjunções desse grande grupo subordinadas, elas vão aparecer antes dessas orações subordinadas. Aí nós temos 9 tipos de conjunções, dentre elas, temporais, as concessivas, as causais, consecutivas, finais, e por aí sucessivamente. A diferença desses 2 grandes grupos é que as coordenativas vão aparecer em orações coordenadas, entre 2 orações independentes, e as subordinativas vão aparecer em orações subordinadas, na verdade, antes da oração subordinada, porque a outra é a principal e uma depende dessa principal, chamada subordinada. Dica importante, a conjunção subordinativa vai aparecer sempre antes da oração subordinada. Sempre antes da oração subordinada. Se a oração subordinada for a primeira e a principal vier depois, a conjunção vai seguir, vai ser a primeira antes da oração subordinada. Dito isso, sabendo que o conceito de conjunção é a classe de palavra que faz conexão entre as orações, então apresenta o conectivo, vamos identificá-las. Letra A, fez tudo certo, mas errou no final. Nós temos aqui o mas. Perceba que fez tudo certo, oração 1. Errou no final, oração 2. São 2 orações independentes. Eu poderia dizer, fulano fez tudo certo, cicrano errou no final. 2 orações dependentes. Quando eu utilizo as 2 no mesmo contexto e coloco a conjunção para ligá-las, essa conjunção, ela é uma conjunção coordenativa. Ela vai ligar 2 orações coordenadas. E, dentre as conjunções coordenativas, nenhuma delas tem valor concessivo, porque as conjunções coordenativas têm valor aditivo, alternativo, explicativo, conclusivo e adversativo. Isso já indica que a letra A não será a nossa resposta. Letra B, sairá cedo, embora esteja cansada. Vamos identificar as orações. Uma dica importante, para identificarmos as orações, nós temos que identificar o verbo principal. Ó. Fez tudo certo. O verbo fazer, ó, fez, e o verbo errar, na forma errou. 2 orações, cada um com seu verbo principal. Sairá, o verbo sair, na primeira oração, na letra B. Esteja cansado, o verbo estar. É o verbo da segunda oração, né? Formando uma locução. Está cansado. Nós temos aqui 2 orações e a conjunção entre elas. A conjunção embora. Vamos observar se essas 2 orações elas são coordenadas, isto é, independentes. Se forem, a conjunção embora será coordenativa. Se uma dessas orações for subordinada e a outra a principal, a conjunção que está presente será uma conjunção subordinativa. Sairá cedo. Se eu digo, ele sairá cedo. Oração completa. Esteja cansado. Aqui já não está completo. Ninguém chega e diz para o outro, esteja cansado. Perceba que está faltando algo. É uma oração incompleta. Ela é subordinada, porque ela depende da outra oração para fazer sentido, para ter a sua configuração completa. Assim, nós temos a oração principal e a oração subordinada. Aqui é um período de subordinação.
diferente da letra A. Logo, a conjunção embora vai ser uma conjunção subordinada. Sendo uma conjunção subordinada, pode ser uma conjunção de valor concessivo, porque as conjunções concessivas estão no grupo das subordinadas. A letra A continua, a letra B continua. A letra A gente já pode eliminar, porque a letra A ela é uma conjunção coordenativa. E quanto à classificação, ó, fez tudo certo, mas errou no final, ó, porém, contudo, entretanto, esse mas, após a vírgula, sem estar com outro elemento acompanhando, igual também, porque senão seria aditiva. É o mas sozinho, eu posso trocar pelo porém, é uma conjunção aditiva, adversativa, e as conjunções adversativas fazem parte das coordenadas. Já elimina. Letra C. Ou você estuda ou será reprovado. Vamos destacar primeiro a conjunção. Ou. No caso, são duas. Ou. E os verbos? Quanto aos verbos, vamos destacar as conjunções logo. Ou. E quanto aos verbos, nós temos estuda, então você estuda, do verbo estudar, e será, do verbo ser, né? O auxiliar. Aqui nós temos dois verbos e duas orações no período. Ou você estuda, ou será reprovado. Se eu digo, você estuda, você será reprovado. São orações independentes, são orações coordenadas. Logo, a conjunção ou é do tipo coordenativo. E dentre as 5 coordenativas, ela faz parte das alternativas. Ou você faz uma coisa, ou faz outra coisa. Não é com valor concessivo, porque é do tipo coordenativa e está classificada como alternativa. Podemos eliminar também a letra C. Letra D. Fica aqui, porque está chovendo. Vamos lá. Primeira identificação do verbo. Fica aqui, porque está chovendo. O porquê, primeiro vamos começar com a conjunção porque, agora que vamos para o verbo. Fique, o verbo ficar, e está, o verbo auxiliar. Nós temos dois verbos em duas orações diferentes. O porquê está ligando as duas. Vamos observar se as orações são independentes. Fique aqui, oração completa. Está chovendo, oração completa. Então, nós temos duas orações independentes, duas orações coordenadas. Logo, o porquê é uma conjunção coordenativa. Daqueles 5 tipos das coordenativas, o porquê, ó, fica aqui. Porque está chovendo. Está explicando, ó. Então, o porquê, ele traz uma ideia de explicação. Fica aqui, pois está chovendo. Porque está chovendo. Então, está explicando o motivo e a pessoa deve ficar ali. Não é nossa resposta, porque não tem valor concessivo. E a letra E, ele chegou e começou a falar. Vamos identificar a conjunção. No primeiro momento, é o I, o E, que tem som de I, ó, sem acento. Percebam que, de um lado, nós temos uma oração com o verbo chegar, flexionado como chegou, e o outro verbo começar, flexionado como começou. Ele chegou, primeira oração. Ele começou a falar, o sujeito oculto aqui, o sujeito ele também. Ele começou a falar, oração completa. Então, temos duas orações coordenadas, independentes. O I vai ser um dos tipos das conjunções coordenativas. Dentre os 5 tipos, o I está com valor aditivo. Quase sempre ele tem valor aditivo. Em alguns momentos que você puder trocá-lo pelo mas, que ele tiver com ideia da adversidade, o I pode até aparecer como adversativo. Nesse caso, ele teria uma vírgula antes. Mas, de forma padrão, habitual, o I é aditivo. Sendo aditivo, não tem valor concessivo, faz parte das coordenativas, nós vamos eliminar a letra A. Assim, nos resta a letra B. Vamos confirmar. O embora é uma conjunção subordinativa, está antes de uma oração subordinada
A primeira oração é a principal, que está completa, e o embora traz uma ideia de concessão. Uma concessão é como se fosse uma permissão em meio a, a uma proibição. Ó. Sairá cedo, embora esteja cansado. Significa o quê? O fato de estar cansado seria um impeditivo para sair cedo. Mas, mesmo estando cansado, ele saiu cedo. Em outras palavras, é isso. O embora, ele traz esse valor concessivo, que é o quê? Abrir uma concessão. O que é uma concessão? Uma permissão, sendo que, pelo contexto, a ideia seria o contrário. Ó, sairá cedo, embora esteja cansado. Então, alguém cansado provavelmente não sairia cedo. Quando usou o embora, é porque trouxe essa permissão, essa concessão, de que mesmo cansado, saiu cedo. Esse é nosso gabarito. Gabarito da questão desafio da banca Fundeps, Copévio FAO. A única alternativa que traz uma conjunção com valor concessivo, logo é uma conjunção concessiva, é a letra B, com a utilização da conjunção embora, que é a principal conjunção concessiva da lista de conjunções deste grupo. Gabarito, questão desafio EAP, letra B.